Então, né? No pronome complemento direto, nós temos o me e o te. No pronome complemento indireto, também nós temos o me e o te. Mas na terceira pessoa, nós temos uma diferença. Lá no pronome complemento direto, nós temos o lo e o lá para singular e los, las para plural. Ou seja, eles alteram, eles variam de acordo com o número e com o gênero. Já no pronome objeto indireto, não. E lá na terceira pessoa, seja do singular como do plural, eles não vão alterar segundo o gênero, se é masculino ou feminino. Então, é le para singular, terceira singular e les para terceira plural. Então, vamos ver aqui um exemplo. Juan le compra un anillo a Ana. Uma coisa muito comum no espanhol é você enfatizar o objeto indireto. Por isso que esse le já aparece aí antes de eu substituir a Ana. Então, vamos para o verbo. Quem compra? É Juan. Juan é a pessoa que vai praticar a ação de comprar. E que compra? Um anillo. Para quem? Para a Ana. Então, Ana é beneficiada. Então ela é o quê? O objeto indireto. Então, vamos substituir. Ana é uma persona e é uma persona de terceira de singular. Então, le. Aqui eu não vou me preocupar se é homem ou mulher. Então, é le. Sabemos que a gente coloca os pronomes complementos onde? Por regra geral, antes do verbo. Então, como é que fica substituindo apenas o objeto indireto? Juan le compra un anillo. Então, esse le sabe que eu estou falando de alguém. Alguém vai receber esse anillo, vale? Então, Juan le compra un anillo. Agora, a gente vai substituir só o objeto direto pelo pronome. Então, como é que fica? Juan, que é o anillo, é lo. Juan lo compra a Ana, certo? E a gente vai ver mais na frente, já, quando a gente substitui os dois, como é que fica. Então, vamos lá, adiante. O próximo passo, o que acontece? A gente sabe que quando a gente substitui os pronomes complementos, o objeto direto e indireto pelos pronomes, eles ficam antes do verbo. E se nós temos os dois com pronomes complementos, o direto e o indireto, os dois vão aparecer antes do verbo. Só que dá um sonzinho estranho. Por exemplo, Juan compra um anillo a Ana. Juan lo compra a Ana. Agora eu substituo o pronome objeto indireto. Então, fica Juan le lo compra. Le lo fica horrível. Então, sempre que eu tiver na terceira pessoa, no singular, o lo, o lá, o los ou las, e na frase, pois eu vou substituir esse le ou les por se. Vai ser um se. Então, fica Juan se lo compra. Ó, o som muda de fé, fica legalzinho, ótimo. Então, como é que aqui? Vamos devagarinho. Juan compra um anillo a Ana. Juan compra um anillo, eu substituo por lo. A Ana por le. Como vai ficar le? Fica como? Juan le lo compra, fica estranho. Eu substituo esse le por se. Juan se lo compra. Então, o primeiro passo é o quê? Você identifica o objeto direto, substitui lá para o pronome. Identifica o objeto indireto, substitui pelo pronome. Coloco na frase e se ali aquele pronome objeto direto, ele é de terceira pessoa, ou seja, ele é um lo, um lá, um los ou um las, então esse le vai mudar para se, porque é só nessa situação que ele vai mudar. Então, vamos ver aqui vários exemplos. Antes disso, quando é que os pronomes com relação à colocação, eles não vão seguir a regra geral? Que regra geral? De ficar antes do verbo. Quando o verbo estiver no infinitivo, estiver no gerúndio e estiver no imperativo afirmativo, ou seja, for uma ordem, um mandato, uma exortação, então o uso dos pronomes eles vão ficar depois do verbo e juntinho, sem hífen, que no português nós temos. É o proclítico, né? Tem o enclítico, aí, ó, em português não é minha praia, meu negócio é espanhol. Então, vamos ver aqui o exemplo. Temos o exemplo. Juan va a comprar
um anillo. Comprar está em infinitivo. Por quê? Porque termina em AR. Então, quando eu vou substituir um anillo, eu não vou botar, eu sei que é lo, eu não vou botar lá antes do verbo, não. Eu vou colocar depois, porque o verbo termina em AR. Então, Juan va a comprarlo, certo? Agora, se eu digo assim, abre la puerta, Marta. Eu estou imperando, estou dando uma ordem, um mandato. Então, abre que? La puerta. Então, la puerta é singular feminino, então é lá. Então, não é la abre Marta, não, é abre lá. Abre lá, Marta, certo? O lá fica depois, porque é um imperativo. Agora, se eu digo assim, estou preparando a cena para mis amigos. Estou preparando. Isso, rando, é o gerúndio, que a gente já viu também. Então, se está em gerúndio, pois aí o pronome vai ficar depois, no final e juntinho. Então, o que eu estou preparando? La cena, ou seja, um jantar. Então, la cena é singular e é feminino, por vai ficar lá. Então, estou preparando-la para mis amigos. E se eu vou substituir os meus amigos, que é quem vão se beneficiar da cena, que é os amigos, então é les. Então, les e lá não pode ficar juntinho. Então, eu substituo les por se. Então, eu estou preparando-se-las. Tanto no antes do verbo como no depois do verbo, dependendo da situação, a ordem do uso dos pronomes é qual? Primeiro, o complemento, pronome complemento indireto, depois o pronome complemento direto. Seja antes do verbo, seja depois do verbo, certo? Vamos aqui para as frases. El doctor trae flores a la paciente. El doctor trae ¿qué? Las flores. ¿A quién? A la paciente. Então, el doctor, las flores é las. Então, é las. El doctor las trae a la paciente. La paciente es le. Então, como é que fica? Não pode ficar le e lá junto, então le substitui por se. Então, se fica antes do verbo, porque o trai não é imperativo, não é gerúndio e não é infinitivo. El doctor se las trae. Um outro exemplo. Mi madre escribe... não. Eu compro regalos para ti. Nesse caso, eu compro o quê? Regalos. Então, regalos é masculino, que é o presente, e está em plural. Então, é los. Para ti é segunda, então é te. Então, eu te los compro. Nesse caso, não vai ter se, porque o te não é le, certo? Não é segunda pessoa, não é terceira pessoa, é segunda. Então, continua igual. E, por último, nós vamos falar agora sobre as preposições. O que são as preposições? São aquelas palavras que enlaçam, que dão léxico, que unem. Elas sozinhas não têm nenhum significado, mas dependendo de onde elas estão, elas vêm carregadas de significado. Elas são invariáveis, certo? Então, nós podemos identificar, caracterizar as preposições segundo o ponto de vista semântico, que é isso, segundo o significado, o sentido que elas têm. Elas sozinhas não têm sentido, então elas precisam de significado, por isso, de acordo com as palavras que elas relacionam, que a gente vai dar um significado para elas. Se eu digo a preposição de, sozinha, e eu fico no vácuo, de o quê? Nada, não estou dizendo nada. Desde o ponto de vista sintático, ou seja, a função, qual é a função que ela exerce? Ela é um léxico, é um enlace, ou seja, ela é como uma ponte, é uma união, ela une duas coisas, certo? Duas palavras, duas frases, dependendo da situação. Desde o ponto de vista morfológico, ela não tem derivação, ela é o quê? Ela não tem acidentes gramaticais, ou seja, eu não derivo palavras dela. Ela se junta com outras palavras separadamente, mas não forma uma palavra só, assim, por ela ser, certo? Então, qual é a função? Ela é de enlaçar, de trazer léxico entre duas palavras, ou sintagmas. E vamos ver aqui as principais preposições. Nós temos a, que é, por exemplo, voy a ir à casa de mis abuelos. Voy a ir, quer dizer direção. Ante. Estou ante ti para decirte que te quiero. Eu estou na sua frente, eu estou diante de você para dizer o quanto estou apaixonado por você. Bajo, é abaixo. Aí temos arriba, al lado, dentro, fuera. Temos desde, temos em. Entrega em domicílio, em sua casa, né?
E aqui vocês têm várias palavras que vocês têm aí de acesso ao livro. Não tem sentido aqui eu ler todas. Por quê? Porque é de acordo com o uso que a gente faz delas, que nós podemos entendê-las. O que a gente tem que ver? Ah, de donde eres? Soy de Brasil. O de é uma preposição que fala de quê? De origem, de onde você é, certo? Ah, voy para a casa de... Voy para uma conferência del trabajo. Em um destino, vou para algum lugar, certo? Então, vamos a ver aqui. Temos aqui algumas frases. María piensa en su marido. Piensa en algo. El gato juega con la pelota. Juega com, em companhia. De la pelota, que é o quê? Pelota é uma bola. El avião va a Portugal. Destino. Certo? Esses são alguns exemplos. Então, a gente viu nessa aula aqui os antônimos, que são palavras que significam contrários, opostos, né? E nós temos os antônimos que são diferentes com relação à palavra. Frio ou calor. Temos os antônimos que são o quê? Excluyentes, que um não pode coexistir se o outro estiver. Por exemplo, se eu estou vivo, eu não posso estar morto. Nós temos os complementares, que se complementam, no sentido de complementar, de somar, que é o quê? Vender e comprar. Só posso comprar porque tem alguém para vender. Só posso ser médico porque tem um paciente para eu atender. Então, são opostos. Temos os extremos, alto, baixo, pequeno, grande, frio, calor, claro, escuro. Certo? Isso eu estou falando em português, né? Oscuro em espanhol, claro, oscuro, frio, calor, baixo, alto, pequeno, grande, que são as palavras opostas. Aí nós vimos também o quê? Partes do corpo humano. E como expressar a dor com relação a essas partes. Nós usamos o verbo doler, verbo tener e o verbo estar. Tengo dolor de cabeça, me duelen los hombros, me duele la espalda. Né? Vimos também a colocação dos pronomes complementos, direto e indireto, que ele substitui o pronome complemento direto, substitui o objeto direto. Pronome complemento indireto substitui o objeto indireto. Quem é o pronome complemento, quem é o objeto direto? É sobre quem recai a ação do verbo. Quem é o objeto indireto? É quem se beneficia da ação do objeto de ação do verbo. E quais são os pronomes complementos? Nós vimos que tanto no direto como indireto, eles são praticamente todos iguais. Só vão mudar em quem? Na terceira pessoa. Se é direto, é lo, lá para singular e los ou las para plural. Se é indireto, é le no singular e les no plural. E que o le ou o les nunca vão juntinho lá do pronome complemento direto de terceira pessoa. O lo, o lá, o los ou lá. Sempre que eles estiverem juntos, eu tenho que substituir o le ou les por se. E sobre onde vai a posição? A posição por regra geral, eles vão antes do verbo. Eles só vão depois do verbo, só vem depois do verbo quando? Quando o verbo estiver no infinitivo, estiver no imperativo e estiver no gerúndio. Certo? Espero que tenha aclarado mais sobre essa questão do uso dos pronomes. E qualquer coisa, podem enviar uma mensagem. Até a próxima. Tchau.